Agora cá comigo, ó. Segundo o levantamento do Colégio Notarial do Brasil, CNB/CF, após despencarem nos primeiros 3 meses de quarentena no Brasil, os divórcios consensuais em cartórios aumentaram 54% devido à pandemia. Triste, né? Triste demais, gente. As pessoas estão se separando, as pessoas estão se divorciando. E muitas vezes não saber como lidar com a situação, o tempo dedicado às redes sociais, não saber se comunicar sobre alguma decisão, sobre algum posicionamento, gera aquele conflito que eu falei até no começo do programa, né? Que tinha tudo a ver com o versículo de Provérbios que a gente leu. Agora, para entender melhor sobre esse impacto, mas na verdade para entender melhor como é que a gente pode cuidar desses relacionamentos para que a gente não entre nessa estatística, vamos conversar com a mentora de relacionamentos com mais de 250 mil inscritos no YouTube, Cris Monteiro. Olá, Cris, quanto tempo, como vai? É verdade, quanto tempo. É sempre muito bom participar do seu programa, Cláudia. Eu gosto muito, tanto conteúdo legal, tanto conhecimento que você compartilha com a gente. Obrigada, e sem contar que você está sempre linda. Obrigada, Cris, obrigada. E o tema de hoje é muito importante. A gente está vendo aí um número crescente de divórcios. Eu fico sempre me lembrando, né, que a Bíblia fala, Deus odeia o divórcio, né? Ele também não gosta de violência. Então, nesses casos, ó, mulheres, tem que abrir a boca, tem que denunciar, tá? Mas se a gente puder cuidar dessa relação, é tudo que a gente precisa, né, Cris? Tudo que a gente precisa é tomar muito cuidado, né, com a precipitação, né, das nossas conclusões, das interpretações. E passando muito tempo ao lado do outro, a gente precipita mesmo. E muita gente entende que está na desproporção, né? Porque o outro fica muito tempo nas redes sociais. Acompanhando os milhares de atendimentos que eu fiz durante essa pandemia, um dos principais motivos que levam às discussões e aos conflitos é o excesso de tempo e uso das redes sociais, tanto no WhatsApp quanto no Instagram e Facebook. E aí é que está o problema, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Porque, na verdade, se a gente for bem honesto, estamos todos muito viciados em redes sociais. A gente, em home office, fica ali trabalhando na frente do computador e aí a rede social convida junto, né? Eu acho que a gente tem 2 problemas dentro desse contexto. O primeiro é o vício, né? E aí depois a dificuldade do relacionamento. O que você fala pra gente, Sim. Cris? O vício, né? Eu acho que a gente tem que entender que ninguém vai conseguir alcançar um determinado objetivo se não tiver foco. Então, evidentemente que é importante ter intervalos, né? Pit stops onde a vida social entre em ação, onde a gente entra em contato com a vida social. Então, para quem passa 8 horas trabalhando, é importante ter 2 ou 3 intervalos para poder fazer isso, não ficar misturando as coisas. Entretanto, também há um desafio dos casais, né? Não é possível tomar conta do outro o tempo todo. A gente não fazia isso quando levava uma vida normal antes da pandemia. Entretanto, agora, né, convivendo debaixo do mesmo teto, trabalhando debaixo do mesmo teto, muitas pessoas acham que devem monitorar a vida do outro. Então, o mais importante é que cada um assuma suas responsabilidades enquanto tarefa, enquanto trabalho e no tempo útil faça um bom aproveitamento disso para estarem juntos. Agora tem um grande desafio também, né? Se te sobrou, então vamos supor, a Cláudia trabalhou das 8 da manhã, né, no Vida Melhor, chegou em casa às 6, 7 horas da noite, correndo, o que a gente faz? Ela está disponível para todos, para a família, para marido? Não seria justo, também precisa de um tempinho para ela, né? Ou um tempinho para o marido, enfim. A minha recomendação é que seja dividido esse tempo. Então, se eu tenho 4 ou 6 horas úteis no meu dia para ficar com as pessoas que eu amo ou para fazer alguma coisa que eu goste, eu divido esse tempo. Se eu tenho só marido, 50% desse tempo eu cuido da minha individualidade e 50% a gente divide para fazer alguma coisa juntos, jantar, ver televisão e por aí vai. Até tenho aqui algumas dicas para dar em relação a isso. Se tem filhos, né, então a gente vai dividir aí.
33 casal, 33 individualidade e 33 para filhos. E isso pode ser feito também no final de semana, incluindo família, incluindo amigos. Tudo que tiver dentro dessa proporção não vai causar tanto problema. O problema é que hoje a gente vive numa fase de desproporção mesmo. Perfeito. Você falando assim, me dá a sensação de que a gente precisa fazer combinados em casa, né? A gente precisa ter uma conversa franca e fazer acordos, é isso, Cris? Acordo. Tudo que é negociado não sai caro. Entretanto, uma negociação para conviver junto, né, é bem legal, porque não se negocia no divórcio. Quanto custa um divórcio, né? Então, assim, a gente vê aí divórcios milionários, até quanto custaria, né, se procurassem uma ajuda, porque dá para negociar isso também. É claro que pode causar um certo desconforto, afinal de contas, as vontades são diferentes. Agora, não significa que, por causa das diferenças de opinião e diferenças de vontades, a gente precisa separar. Eu acho que se for assim, então a gente deveria sair por aí sacrificando todo mundo, né, Cláudia? Seria, né, se a gente vai sacrificar o marido, ou se o marido vai sacrificar a gente, que sacrifique então mãe, sogra, amigos, né? Quem é que nunca fez nada pra gente? Por que sacrificar justo aquela pessoa que é parceira há tantos anos, cúmplice, tem muita coisa a ser vivida, não dá para descartar as pessoas. Não é porque hoje está tudo muito fácil online, outras pessoas estão disponíveis, que a gente tem que sair por aí e entendendo que vai correr nesse fluxo, né? Não deve correr nesse fluxo. É muito importante voltar para a nossa origem, resgatar os nossos valores, colocar a cabecinha no lugar, porque esse período vai passar e a gente precisa contar com aqueles que a gente ama, sem jamais desistir. Eu sempre digo que quem ama não desiste, né, Cláudia? Perfeito, verdade. Nesse acordo, Cris, eu vou até dar um pitaco aqui, né? Eu precisei fazer esse acordo com meu marido, porque eu chego mais cedo em casa, agora com a pandemia, porque eu volto para casa para trabalhar, mas eu estou trabalhando até um determinado horário e o meu trabalho é no celular, porque é ali que eu respondo os meus telespectadores de redes sociais, é ali que eu falo com a minha equipe através do WhatsApp, é ali que eu assisto um vídeo no YouTube, quer dizer, hoje em dia a gente tem muito trabalho no celular e às vezes o trabalho é a rede social. A rede social, ela é uma forma da gente divulgar aquilo que a gente faz, da gente fazer networking e da gente aprender também, né? Hoje tem redes sociais ótimas, onde a gente tem verdadeiras aulas, então é interessante o parceiro também compreender um pouquinho esse mundo, né? Exatamente, é assim, né? E você trabalha com a imagem, então as pessoas querem saber, né, como é que você vive em casa, o seu cotidiano. Isso é super importante até para a fidelização dos seus telespectadores. Entretanto, também tem aquele período, né, 4, 5 horas úteis, enfim, não precisa ser contínuo ao lado do marido. Eu vou dividir isso em 3, então vai ficar quase 1h30 para cada um. De repente eu fico meia hora aqui com os filhos, meia hora com ele, meia hora com a minha rede social. Depois volto, né? Então, dividindo isso, se ficar proporcional, é praticamente garantido que ele se sinta, né, atendido também. Ele agora, vai poder escolher. Às vezes falta ideia, e você falou que você tem uma listinha aí do que fazer, porque assim, a gente não pode sair de casa. Não dá para ir num cineminha, não dá para ir num teatro. O que fazer dentro de casa para não ficar na monotonia? Vamos lá, separei aqui algumas coisinhas para a gente ver, né? A gente falou de tempo útil e a gente fala então de ideias nesse tempo, né? Para compartilhar com o outro. Cozinhar é muito gostoso, eu sei que você gosta de cozinhar, você sempre posta algumas coisinhas ou você sempre chama um delivery interessante. A Cláudia faz muito bem isso, gente, acompanhem porque ela dá ideias incríveis, né? Esporte também. Caminhada, então sedentarismo também é um problema sério para os relacionamentos. Meu marido está muito no videogame. Gente, a consequência é o videogame, ele é um elemento, né, que incomoda. Entretanto, a causa é o sedentarismo. Então, caminhada, bike, corrida, tênis, jogos de tabuleiro, videogame. Eu já vi a Cláudia jogando também. Adoro jogar né? buraquinho com meu marido, ajuda muito,
Eu já vi também incluindo a norinha e tudo, né? Filhos. Séries também. Agora, uma coisa muito legal, Cláudia, para não achar que é só a gente que tem ideia ou a gente ficar cansada, é repartir isso. Uma semana a Cláudia tem ideia, outra semana o Ricardo tem ideia. Na semana seguinte. Então, assim, uma vez cada um, né? Se isso for todos os dias, você escolhe um seriado hoje, amanhã é ele que escolhe. Esses pratinhos também de delivery, né? Então, essa semana eu quero cozinhar. Por exemplo, eu adoro cozinhar. Então, eu vou montar minhas coisinhas lá e coloquei a mesa. Semana que vem, meu namorado, né, ou seu marido, por exemplo, escolhe. Ou eles vão para a cozinha. Então, uma semana para cada um. Eles acabam curtindo. No primeiro momento, ficam um pouco assim, estranho, mas depois eles gostam muito também. E fica divertido. Empreender juntos, né? Tem muita gente que tá mal de grana. O legal é, de repente, tem uma ideia aí, olha o que a gente pode fazer, quem sabe a gente cria aí um aplicativo, alguma coisa e passa a empreender juntos, né? A terapia de casal ou individual também é uma boa, aproveitar esse período, diversificar a programação do casal também no final de semana, respeitando esse período útil e fazendo a divisão proporcional bastante democrática. Aceitar e curtir o tempo útil, afinal de contas, né? Essa fase vai passar. Ano que vem, se Deus quiser, a gente já não está mais vivendo isso, né? Então aceita. Então coloca nesse período aí, né? Para fazer alguma coisa, descansar também, dormir junto, ficar de conchinha e por que não, né? Tá joia. Churrasco, piscina, se tiver cursos online também, EAD, estudar juntos ou estudar separado. Noites temáticas, bem legal, uma mesa de centro na frente, cada semana alguma coisa. Então, uma semana um tem uma ideia, outra semana o outro tem uma ideia. Alugar um sítio, uma chácara, se der, se tiver uma graninha sobrando, praia também. Podcasts, ouvir, livros na rede, quem tiver uma rede para deitar, pegar um livro, o outro também pega. E aproveitar para melhorar a comunicação e não ser mais tão pavio curto. Aprender a esperar a hora certa de falar. É um treino também. Esse período faz com que a gente se conscientize de que pode ser uma oportunidade para a evolução de cada um de alma também, né? Maravilha. Cris, sempre tão maravilhosa. Muito obrigada. Quem ainda não segue a Cris tem que seguir, viu? Gente, ela é um show. Eu vou passar aqui seus contatos. E eu conheci a Cris assim, procurando no YouTube alguém para falar de relacionamento, que a grama do vizinho não é mais verde não, tá? Todo mundo tem seus momentos lá que precisa de alguém como a Cris Monteiro, maravilhosa. Muito obrigada, Cris. Obrigada, beijo pra Cláudia. você. Sempre muito gostoso. Obrigada Pela oportunidade. Gente, tchau, ela tchau. está no Instituto crismonteiro.com.br, no YouTube é Cris Monteiro e no Instagram, Cris Monteiro Oficial. Conselheira matrimonial maravilhosa.